boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa apresentação da nossa videoaula, né? Continuando as costrioses, né? Lembrando que nós já fizemos uma apresentação falando sobre as costrioses de uma forma geral, onde nós apresentamos os aspectos gerais dos gêneros costrídeos. E aí depois nós falamos sobre o carbúnculo sintomático. Depois fizemos vídeos sobre o edema maligno e a gangrena gasosa. E agora vamos para a nossa terceira doença, né? A terceira doença provocada pelos costrídeos, que é o tétano. Tétano é uma doença mais comum entre a gente. Eu acredito que quase todo mundo que já trabalha no meio rural durante muitos anos já deve ter visto algum animal com morte de sintoma de tétano, ou se não sabendo que é tétano, mas porque não é uma doença tão rara no nosso meio, né? O tétano existe, né? Eu já tive alguma experiência com tétano, já vi uns 3 equinos com tétano, já vi uns 4 casos de ovinos com tétano, principalmente animais jovens. Agora, bovino, não me lembro nenhum caso de bovino com tétano, tá bom? Então, vamos lá dar continuidade à nossa apresentação falando a respeito do tétano, ok? Bom, lembrando que tétano também é uma costridiose, ou seja, ela se enquadra no grupo das costridioses. E aí, voltando àquilo que disse, as principais características do gênero costrídeo são, primeiro, são bactérias, entendeu? Elas não crescem na presença de oxigênio, isso é importante. Segundo, são formadores de esporos. Esporo é uma forma de vida pelo qual o micro-organismo pode passar muito tempo no meio ambiente e depois, quando as condições são favoráveis, ele retorna a se multiplicar e são agentes produtores de toxina. Falamos que os costrídeos são divididos em 4 grupos, né? Os costrídeos que produzem as neurotoxinas, os que produzem as enterotoxinas, os que produzem as miotoxinas e os que produzem as hepatotoxinas, né? Resumindo, são os agentes que provocam as toxinas que nós vamos falar. Já estamos dando início a essa apresentação. E falar de tétano, né? A gente começando falando que o agente causador é o Clostridium tetani, né? Clostridium tetani é o agente causador do tétano. É um organismo, é uma bactéria, entendeu? Também do gênero Clostridium. O tétano acomete todas as espécies de interesse zootécnico, sendo os equinos os animais mais susceptíveis, entendeu? Ou seja, ela é mais comum, não sabe exatamente porquê, mas o índice de equinos acometidos de tétano normalmente é maior do que as outras espécies. Ela aparece de forma esporádica ou em forma de susto, acometendo vários animais. Quase sempre, quando ocorre um susto, está ligado a alguma falha de manejo, principalmente os manejos que respeitam aos procedimentos de manipulação, castração, descórnio, e aí vai, né? A letalidade é alta, em torno de 80%, ou seja, animais que se contaminam com tétano, 80% pode vir a falecer, não é 100% letal, ou seja, animais acometidos de tétano pode ter recuperação, e essa recuperação vai depender de muitos fatores que a gente vai falar um pouquinho lá na frente. Solo rico em matéria fecal de animais geralmente tem uma elevada concentração de esporos. Nós falamos que os costrídeos vivem ou no solo ou então na fezes dos animais. E normalmente esses solos muito ricos em matéria orgânica fecal, normalmente são solos ricos em costrídeos tetânicos, entendeu? O solo de área de exploração de equinos tem uma alta concentração de esporo, né? Aqui que a gente falou no começo, não se sabe porquê, mas os equinos têm uma tendência, entendeu? Acumular, a ter esporos, né, no seu hábito alimentar, principalmente no que diz respeito, né, no trânsito, né, do esporo através do seu processo digestivo.
O agente produz uma potente neurotoxina, né? Então, aqui nós falamos em gangrena gasosa, edema maligno e carbúnculo sintomático. Nós falamos em toxina mielonecrosante, ou seja, toxina que provocam lesão no músculo. Aqui nós já temos uma toxina neurotóxica, ou seja, uma toxina que provoca lesão no sistema nervoso, entendeu? Então daí já dá para entender que a evolução é bem diferente. Ela apresenta-se geralmente de forma de evolução mais lenta comparado às outras clostridioses. Nós falamos que as clostridioses quase sempre aparecem de forma superaguda ou aguda, ou seja, evolução de 1 a 2 a 3 dias do início dos sintomas até a morte dos animais. Já o tétano, ele é descrito como evolução podendo ir de 1 até 3 semanas, entendeu? Olha a diferença, entendeu? Ou seja, o animal ele pode se contaminar com tétano e aí ele pode vir a falecer com 3 dias, com 5 dias, com 8 dias, com 12 dias. Já foi observado animais até 3 semanas, entendeu? Doente de tétano e falecer durante esse período, ou seja, quase 21 dias, ok? Então veja como a evolução é bem diferente das outras clostridioses, ok? A principal forma de contágio da doença é através de ferimentos pelo clostridio do ambiente, entendeu? Ou seja, a principal forma que os animais se contaminam é através de ferimentos, né? E aí os esporos presentes no ambiente contaminam os ferimentos e a doença se inicia. Lá na frente nós vamos falar um pouquinho disso aí, entendeu? Agora, apesar de vários casos de tétano já foram relatados sem a identificação da porta de entrada dos agentes. Ou seja, o que é isso? Já foi diagnosticado animais com tétano, já foi diagnosticado surto de animais com tétano, entendeu? Sem ter nenhum histórico de lesão, de corte, traumatismo, entendeu? Então, por que é que isso acontece? Ainda não foi bem pesquisado, ainda não foi bem descoberto por que é que isso acontece, tá bom? Mas é um fato que acontece. Já foi observado animais com sintomas de tétano, normalmente quando o tétano se associa a um ferimento, a uma castração, a uma porta de entrada aí em torno de 7, 10 dias antes. Mas aí já foi identificado animais com sintomas de tétano sem ter nenhum histórico de porta de entrada, nenhum ferimento de pele, entendeu? E entre as clostridioses, o tétano é aquela que nós dizemos que é a de mais fácil diagnóstico clínico. Lá na frente a gente vai ver que é uma doença cujo a sintomatologia que os animais apresentam é uma sintomatologia bem esclarecedora, né? Até porque os animais apresentam não um só, mas às vezes vários sintomas que podem facilitar o diagnóstico clínico, tá ok? Vamos lá. O segundo ponto, né, é como os animais adoecem, né? Nós falamos de forma geral, né, o que é a doença. Como os animais adoecem do tétano? Bom, os animais adoecem quando os esporos dos clostrídeos tetânicos, entendeu? Presente no solo, nas fezes, contamina os ferimentos após qualquer solução de continuidade na pele, ou seja, após um ferimento. Ou seja, então é assim que os animais se contaminam. Através de um ferimento na pele, ferimento esse que pode ser provocado por uma agulha, por uma castração, por uma cirurgia, uma discórdia, uma abertura de abscesso, ou então um animal que leva um corte no pé. Então, tudo isso, o ferimento em si, é a porta de entrada. Pronto. E a partir daí, esse ferimento pode ou não, nesse ferimento, a doença está lá, tá bom? Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto é a presença de um ferimento na pele do animal. Lembrando que já foi diagnosticado animais com tétano cuja essa porta de entrada não foi identificada, tá bom? Precisem saber disso. Mas quase sempre o histórico do animal é relacionado a alguma porta de entrada, algum ferimento que antecede os sintomas da doença.
Bom, o que acontece? Os esporos que estão na terra, nas fezes dos costrídeos, contaminam os ferimentos, como nós falamos no edema maligno e na gangrena gasosa. Essa contaminação pode ser de forma direta ou de forma indireta. A forma direta é quando o animal está com ferimento, vai lá e aí ele pisa no solo, e ele deita no chão, e o chão tem os costrídeos, e o costrídeo vai ficar ali na terra, da terra passa para o ferimento, e aí ele começa a evoluir para a doença. Ou então através das poeiras, né? A poeira de curral é uma forma indireta, entendeu? Que um costrídeo no solo pode atingir um ferimento e provocar a doença. Então, o terceiro ponto, entendeu? É o ferimento, uma área de ferimento, entendeu? Ele tem essa característica, né? É caracterizado, entre outros fatores, por uma baixa oxigenação de tecidos e pelo pH ácido. E o que acontece? São essas condições mais importantes que os esporos, os costrídeos que estão no solo, precisam para se multiplicar. Eles precisam de ter um ambiente sem oxigênio, né? Porque ele não cresce na presença de oxigênio, e eles precisam de um ambiente ácido. Então, o que acontece? As feridas profundas, aquelas feridas que levam um quadro mais intenso de necrose, o que ela acontece? Ela provoca essas duas situações, uma ausência de oxigênio e um baixo pH. E o que acontece se os esporos estiverem presentes nesse ambiente? Ele sai daquela vida vegetativa, ele sai daquela vida que ele está lá, que ele passou durante muitos anos, e aí ele começa a se multiplicar, né? Não é verdade? A gente não pode dizer que ele estava no esporo, saiu de uma forma não viva para uma forma viva. Não é isso. Ele sempre teve forma viva. Mas é como se estivesse em estado de hibernação. Pronto. Aquela forma que está lá no solo, ele fica durante muitos anos, ele não se multiplica. E se ele não está se multiplicando, ele não consegue produzir a toxina, porque não tem metabolismo. Então, aí, quando ele começa a se multiplicar, ou seja, uma célula forma, uma bactéria forma 2 forma 4 forma 8. Então, essas bactérias vão se multiplicando, o metabolismo dela produz as toxinas, né? Aquilo que nós falamos na primeira aula. E essa toxina, entendeu? Que é responsável pela ação deletérica dos costridiosos. Então, ou seja, a toxina produzida pelo agente é conhecido como tetanoplasmina, entendeu? É uma toxina, entendeu? E ela é responsável pela inibição do processo de relaxamento muscular. A toxina inibe a liberação do neurotransmissor glicina. Vamos entender o que é isso. A nossa atividade muscular, ela é toda controlada pelo nosso sistema nervoso. Então, vamos entender. Nós temos aqui um músculo, né? O músculo do braço. Então, quando a gente contrai o músculo, o nosso sistema libera um neurotransmissor chamado de acetilcolina, que faz o músculo se contrair. Quando a gente relaxa o músculo, o organismo produz um outro neurotransmissor, chamado de glicina. Então, existe um neurotransmissor que contrai o músculo, existe um neurotransmissor que relaxa o músculo. O que acontece com a toxina do tétano? Ele vai lá na junção entre o nervo e o músculo e inibe a liberação da glicina. Ora, como a glicina é o neurotransmissor responsável pelo relaxamento do músculo, então o animal com tétano, ele tem uma estomatologia caracterizada pelo quê? Pelos espasmos musculares. Ou seja, os músculos se contraem e não conseguem relaxar. É isso que ocorre. Então, toda a estomatologia do tétano, a gente vai ver, é provocado por causa desse processo de contração muscular sem relaxamento muscular, tá ok? E a morte, né, dos animais ocorre justamente porque nós temos que entender que o nosso sistema respiratório, ou seja, os músculos respiratórios, eles também são músculos, né? O nosso sistema respiratório também é controlado pelos músculos intercortais, o nosso coração é músculo. Então, esses músculos também podem ser atingidos e automaticamente o paciente pode vir a falecer em função também dessa falta de oxigênio de tecido provocado pela toxina do tétano, né?
Aqui é interessante a gente falar, entender um pouquinho isso aí, o que é o tétano ascendente e o que é o tétano descendente. Normalmente, o tétano ascendente, o que seria o tétano ascendente? É quando, por exemplo, o animal levou um corte no pé, fez um ferimento, e essa ferida se contaminou com esporo, e o esporo começou a se multiplicar e produzir toxina. E essa toxina foi subindo no membro do animal, foi subindo. Então, a partir do momento que essa toxina vai subindo, ela vai provocando esse processo de não relaxamento do músculo. Por isso que, às vezes, quando o animal está com tétano, você percebe logo no primeiro dia algo esquisito só no músculo, ou só no quarto, ou só no pé. E à medida que a doença vai evoluindo, você vai notando que o quadro vai piorando. Se a doença progride, se os agentes estão se multiplicando, se mais toxina é produzida, então essa toxina ela pode ganhar linfa, ela pode via sangue ou via sistema nervoso central subir e atingir o sistema nervoso central do animal. Ou seja, aí quando atinge o sistema nervoso central do animal, é que normalmente, ou seja, aí outros sintomas começam a aparecer em função da toxina já ter chegado no sistema nervoso central. Aí vem as questões das contrações dos músculos da boca, aí vem as contrações dos músculos da face, aí vem as contrações da membrana nictitante, aí vem uma série de sintomas que é provocado pela ação da toxina já chegando no sistema nervoso central, ok? Pronto. Agora, quais os sintomas de um animal acometido pelo tétano, né? Nós falamos no começo que o tétano é de fácil diagnóstico, porque é uma doença que normalmente ela tende a se apresentar de vários sintomas que muitas vezes ajudam o diagnóstico. Então a gente vai listar 10 sintomas, entendeu? Que são compatíveis com o quadro clínico do tétano. O primeiro dele, a doença inicia-se com a dificuldade de locomoção, ou seja, com movimentos rígidos de um ou de ambos os membros. Ou seja, começa por um quadro de animal andando com dificuldade, porque já começa a ter dificuldade de relaxar os músculos, principalmente dos membros, né? Ou seja, ele contrai e não consegue relaxar. Então, o animal tem dificuldade na marcha. Depois, o animal passa a ter uma deficiência de equilíbrio de postura. Ou seja, normalmente o animal fica, quando ele está em pé, ele fica com os 4 membros na posição equilibrada. Quando o animal já começa a perder o equilíbrio por falta dessa dificuldade que ele tem de relaxar a musculatura, ele começa a abrir as pernas, entendeu? Procurando a posição mais que dê uma melhor condição do equilíbrio. É o que nós chamamos da posição de cavalete. Eu vou mostrar uma foto que está na frente. O animal pode apresentar tremores musculares, entendeu? Esses tremores podem ser em pequeno músculo ou pegando uma região do corpo maior. O trismo da mandíbula, entendeu? Que é um processo onde o animal fecha a boca, né? Ele tranca a mandíbula, que às vezes você não consegue abrir a boca do animal, embora você fazendo muita força, você não consegue, entendeu? Isso aqui é um sintoma que não é muito comum, mas ocorre. O prolapso da membrana nictitante ocular, ou seja, a membranazinha que existe no olho, essa membrana ela tende a ficar prolapsar. Ela não é vista normalmente, ela fica dentro do olho. E aí, o animal que está com tétano, essa membrana ela tende ao prolapso, ou seja, ela sai um pouco da posição dela e se apresenta de forma que você consegue perceber isso no olho. Esse prolapso, ele é quando o animal é excitado, esse prolapso ele tende a ser estimulado de uma forma mais intensa, ok? Bom, o animal fica com o estado de ficar com a rigidez da cauda e as orelhas eretas. Nós vamos também apresentar fotos, entendeu? Essa rigidez de cauda é chamada de cauda em bandeira, entendeu? É o nome popular que se usa. As orelhas do animal tendem a ficar ereta, ou seja, você baixa a orelha, depois ela volta à posição normal, como se fosse uma bola, entendeu? Muito importante também a hiperexcitabilidade. O animal com tétano, gente, é interessante, isso eu posso dizer que eu já vi. Se você chegar perto dele, se você bater no pescoço, se você bater palma perto dele, o animal ele dá tem uma reação
há casos de animal entrar até no quadro convulsivo, entendeu? Ou seja, o animal fica extremamente hiperexcitável, principalmente quando é som, luz ou toque, entendeu? Então, normalmente, é por isso que um dos sintomas do animal que tem tétano é o isolamento, entendeu? O animal ficar isolado, o animal não tem muita variação de luz entre o dia e a noite, é importante. É importante também o animal não ter acesso a som, a zoada de carro, a buzina, entendeu? Nada disso, porque ele fica extremamente hiperexcitado. Qualquer som, qualquer zoada, qualquer barulho, qualquer toque, o animal pode, ele reage de uma forma meio, como se diz, pelo processo da contração do músculo que não leva a relaxamento. Vamos entender o que é isso. Normalmente, sempre quando nós somos atingidos quando nós somos estimulados por uma água, por uma luz, por um toque, nós temos reação. Mas a reação, digamos, da contração, depois era equilibrada pelo relaxamento. Ora, se o animal não tem relaxamento, então o que acontece? Ele fica, o estímulo, a contração, fica permanente. E aí o animal fica com quadro de hiperestabilidade. Há animais que entram até em estado de convulsão, ok? O estrabismo ventrolateral, pupilas dilatadas, fixo dilatado, o que é isso? Estrabismo é quando o eixo normal do olho sai da posição, entendeu? É o chamado cara-olho, entendeu? É o nome popular, entendeu? É quando você nota que o olho do animal saiu do seu ponto de equilíbrio, né? Ele tende a ser para dentro, para fora, ou para cima ou para baixo, dentro da órbita ocular, entendeu? É o chamado de estrabismo. As pupilas podem estar dilatadas permanentemente. Nós sabemos que a pupila dos animais ela tem um processo de relaxamento, de dilatação, e nesse caso aí elas podem ficar completamente dilatadas. A constipação e a retenção urinária é muito comum, ou seja, o animal não consegue defecar e também não consegue urinar, justamente porque são ações que dependem da atividade de músculo, né, de contração e relaxamento. E na fase final, os animais assumem uma postura conhecida como opistótomo, que é uma postura onde os membros são estendidos para trás, juntamente com o pescoço, entendeu? O opistótomo não é um quadro clínico, digamos, específico do tétano. Ele aparece em algumas outras doenças do sistema nervoso central, mas faz parte, entendeu, do quadro clínico do tétano. De forma que, resumindo, né, nós temos como sintoma do tétano dificuldade de marcha, dificuldade de postura, tremores musculares, fechamento da mandíbula, o que é chamado trismo mandibular, ou seja, fechamento do animal tranca a mandíbula e ele não abre, nem a gente consegue abrir isso com muita força. O prolapso da membrana do olho, rigidez da cauda e da orelha. O animal tem uma hiperestabilidade ao som, à luz e ao toque. Pode ter desvio da posição normal do olho. As pupilas podem estar dilatadas. Pode ter constipação e retenção urinária. E quando morrem, normalmente os animais tendem a ficar numa postura conhecida como opistótomo, ok? E aqui eu vou trazer algumas imagens para vocês, para a gente falar um pouquinho daqueles sintomas que a gente falou antes. Ó, aqui tem um borreguinho, né, acometido de tétano. Aqui você provoca certamente um trismo, né, não botei aqui, ou seja, aqui deve estar com a mandíbula muito fechada. Observe o grau da orelha, né, a orelha ereta, entendeu? A orelha do animal desce, se você tentar baixar ela retorna à posição normal, entendeu? O animal não consegue relaxar a orelha. E o estrabismo é isso aqui, tá vendo? Você percebe que o animal está com o quê? Com o globo ocular deslocado dentro da órbita, tá bom? Então aqui nós temos um sintoma de orelha ereta e de um estrabismo e provavelmente de um trismo. Aqui, gente, é o quadro que nós chamamos de opistótomo. Isso é uma das características dos animais que estão acometidos por tétano na fase final. Então, ele assume essa posição, estica os membros para trás e normalmente o pescoço vira e a cabeça olhando para cima, entendeu? É chamado de opistótomo.
Olha que coisa interessante aqui, ó, um borreguinho acometido de tétano. Aqui nós temos, provavelmente, o animal está com a musculatura rígida, entendeu? Olha, as orelhas estão bem eretas, tá vendo? Olha a postura, a chamada postura de cavalete, entendeu? Que a gente chama, né? Postura de cavalete, ou seja, o animal abre as pernas com a intenção de ter o melhor equilíbrio. E normalmente, eu não falei antes, mas se você palpar a região abdominal dos animais, você nota que ela está bem dura, parece uma tábua, né? Em função da musculatura abdominal do animal não conseguir relaxar. Eu não falei isso, né, no sintoma, mas eu me lembrei agora que sempre esses sintomas são compatíveis com rigidez da musculatura abdominal. Aqui nós temos também um animal com uma rigidez muscular. Olha aí, olha, a cauda em bandeira, ó, entendeu? A cauda tende sempre a estar levantada. O animal não relaxa a cauda. Aqui deve ter um pouquinho de pulsão de cavalete, o animal aqui abrindo os membros para poder buscar o equilíbrio. Aqui o animal com a perda de equilíbrio e a marcha com rigidez muscular, né? Você nota aqui o animal não consegue, olha a cauda, tá vendo? A cauda em bandeira. Aqui você nota as orelhas eretas. Aqui você pode observar o animal abrindo as pernas para poder buscar o melhor equilíbrio, entendeu? Tudo isso, gente, são provocados por déficit, né? Por déficit neuromuscular e principalmente pelo quadro de ocorre um estímulo à contração muscular e aí o tétano, a toxina do tétano inibe o relaxamento do músculo. Aí, ou seja, então as ações às vezes são muito compatíveis por onde a doença começa. Aqui, gente, tem um quadro também de opistótono, aqui no ovino e caprino. Aqui, ó, o opistótono bovino, tá vendo, ó? O animal tem essa posição de estica as pernas, tende a ficar com as pernas esticadas, né, voltada para trás, normalmente, e aqui ele vira o pescoço, né, para cima do dorso e a cabeça tende a ficar olhando para cima, entendeu? Isso é uma doença que nós chamamos de opistótono, que é muito comum em animais na fase final do tétano. Aqui nós temos um bezerrinho também, você pode notar o animal está com perda de equilíbrio, né? Está tentando aí, ó, abrir as pernas para se locomover. A cauda aqui, ó, caudazinha em bandeira, tá entendendo? Certamente está encostado na parede, porque não está conseguindo se equilibrar, então ele se encostou na parede. Então também são animais com sintoma de tétano. Sempre lembrar também, palpar a musculatura abdominal e que você percebe que esses animais, a musculatura abdominal estão bem rígida, entendeu? Aqui, ó, aqui é o prolapso da membrana niquitante, tá vendo? Aqui que eu falei, ó, a musculatura tende a puxar os músculos da órbita. Quando esse músculo não consegue relaxar, entendeu? Aí, ou seja, então a membrana niquitante, ela tende a sair um pouquinho e você percebe ela aqui no canto do olho. Essa membrana, quando o animal está na fase final e você dá um toque, assim, você perto do cavalo e bater as mãos, você nota que ele entra num estado de tetania, convulsão, e você percebe que essa membrana fica bem niquitante. De forma, gente, que essa é normalmente os sintomas, né, apresentados pelo tétano. Aí nós estamos trazendo algumas fotos, né? Essas fotos são muito bacanas, foi todas tiradas da internet, para a gente entender mais ou menos como é que a doença evolui, ok? Bom, e quais as formas de tratar o animal acometido do tétano, né? Nós falamos na primeira aula que os clostrídeos, eles são muito receptivos, né? São sensíveis à ação das penicilinas, de forma que as penicilinas podem ser aplicadas praticamente em todo animal com suspeita de clostridiose, né? A gente pode fazer o tratamento a nível de penicilina. Agora, gente, considerando a complexidade da doença, o tratamento deve ser acompanhado por um profissional qualificado. Por quê? Porque nós temos que entender o seguinte: sempre que a gente suspeita de um tétano, nós temos que se lembrar o seguinte, ó, é um animal que vai passar aí 8 ou 10 dias, entendeu? Sendo acompanhado, tratado. Normalmente esse animal não vai comer, ele não vai beber. Então, ou seja, você tem que ter toda uma terapia de suporte. Por isso que sempre quando tiver um animal com suspeita de tétano e o produtor, ou seja, optar pelo tratamento,
Ou seja, não adianta você chegar e aplicar uma penicilina, achar que vai resolver. Não. A penicilina é um tratamento. De forma que nós dizemos que o tratamento do tétano ele tem que seguir 4 linhas gerais. A primeira linha é eliminar a bactéria produtora de toxina. Para isso, nós usamos o quê? Os antibióticos, a penicilina. Veja que a penicilina é simplesmente para eliminar a bactéria que está lá na ferida produzindo toxina. Mas, ou seja, lembrando que já tem toxina que está circulando no animal. Então, nós temos que neutralizar a ação da toxina absorvida com o uso do soro antitetânico. Existe no mercado, é difícil você encontrar, não é toda loja veterinária que você encontra, mas existe o soro tetânico no mercado, entendeu? Depois, nós dissemos que a doença é caracterizada por um quadro, uma contração muscular sem relaxamento. Então, nós temos que fazer uso de medicamentos com ações miorrelaxantes. Então, esse medicamento, gente, aí não adianta que eu estender demais para vocês, porque aqui sempre vai depender de um veterinário qualificado para tratar o animal com tétano, entendeu? Ou seja, ele que vai decidir qual é o soro tetânico, qual é a quantidade que vai usar, qual vai ser o uso dos produtos que vai usar para provocar o relaxamento muscular. E ainda mais, nós temos a terapia de suporte. Imagine com um cavalo, entendeu? Um cavalo que passa 24 horas sem comer, sem beber, ele tem que tomar no mínimo 15 litros de soro. Ele tem que tomar aí os outros nutrientes em termos de vitamina, em termos de minerais. E se ele passa um dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 8 dias sendo tratado, sem comer? Então, por isso que é um tratamento, a gente diz sempre que o tratamento do tétano ele é muito reservado. Porque uma vez o animal cometido, você começa o tratamento e não dá para você prever. Há casos que o tratamento é 100% eficiente, há casos que ele não funciona, o animal não consegue ter resposta. Isso vai depender de muitos fatores. Quais? Primeiro, a quantidade de toxina que é produzida, a cepa do agente, entendeu? Se o animal, em algum momento, ele recebeu alguma vacina antitetânica, ou seja, se ele tem algum anticorpo. Então, a interação de esses fatores é que muitas vezes vai definir a evolução da doença, ok? De forma que sempre o tratamento ele é reservado. E a linha geral de tratamento é combater, eliminar a bactéria produtora de toxina, neutralizar a ação da toxina absorvida, controlar os espasmos musculares e a terapia parenteral de suporte, ou seja, o animal cometido não come nem bebe. Então, são essas 4 linhas de ações que devem se atuar no animal que está sendo acometido, está sendo tratado do tétano. Eu não vou aqui entrar em detalhe cada uma, porque eu acho que não faz parte do conteúdo da nossa apresentação. A nossa apresentação, a finalidade é vocês, produtor, conhecer o tétano. No dia que vocês passarem a ver algo parecido com isso nós estamos falando, com as fotos que eu mostrei, vocês procurarem um profissional qualificado para acompanhar vocês, entendeu? No tratamento desse animal, tá ok? E o outro item é como nós podemos fazer para prevenir a doença, né? E a prevenção, a melhor forma é a vacinação, né? Como todas as costridioses até agora que nós vimos. Carbono citomático tem vacina, gangrena gasosa, edema maligno tem vacina e o tétano tem vacina. Só que, normalmente, lembrando que nas outras costridioses, o esquema de vacinação é a primeira dose, né? Que é para o animal em torno mais ou menos de 2 meses. Fazia a segunda dose, onde você repetia com 20 a 30 dias, e aí a terceira dose você fazia um reforço anual. Para o tétano, né, o indicado, né, é depois da segunda dose de reforço, né, como que você vacina o animal com 2 meses de idade, 2 a 3 meses. Depois da segunda dose você repete com 20 a 30 dias, ok? Depois da terceira dose você faz com 6 meses de idade, entendeu? Ó, tá vendo como já é diferente? E a quarta dose você aplica com 12 meses de idade, ou seja, você aplica 4 doses, entendeu? No primeiro ano. E esse esquema de vacinação, segundo alguns autores, ele imuniza o animal
por toda a vida, entendeu? Mas em áreas onde a doença é muito comum, é melhor fazer o reforço anual, tá bom? Então, segundo alguns estudiosos, tá, que eu andei pesquisando, esse esquema de 4 doses, né, do primeiro ano, imuniza o animal por toda a vida, né? Mas sempre é bom. Em áreas onde a doença é muito comum, fazer o reforço anual. E também, em susto da doença, vacinar os animais também. Lembrando que nenhuma vacina é 100% eficiente. Uma vacina que você está aplicando hoje, naquele momento, a sua vacina pode não estar boa, o lote não pode ter tido um bom processamento, a vacina perdeu a condição de conservante, não foi mal conservada. Uma coisa que não pode acontecer em vacina, gente, muitas vezes ela congelar e depois congelar. Quem garante, né, que essa vacina ficou lá no frio, na geladeira, e o cara passou um final de semana, chegou lá, a vacina estava toda pretada, e o cara congelado, e o cara, para não perder, pegou, botar a vacina embaixo, entendeu? Isso pode inativar o efeito da vacina, entendeu? Por isso que acontece. Bom, importante, cuidado, higiene dos procedimentos cirúrgicos, entendeu? Qualquer procedimento que for fazer, descorda, castração, abertura de abscesso, muito cuidado, higiene, onde você está fazendo esse procedimento. E outro também, não deixar os animais pós-cirúrgicos em locais com presença de terra e esterco de animais. Ou seja, sempre animais que estão sendo tratados de processo cirúrgico, ou animais que tiveram ferida ferimento extenso, esses animais devem ser tirados do curral, deve ser tirado da presença dos outros, levar para uma área cimentada. Você pode até colocar uma aradinha de cimentozinho, colocar um bagaçozinho de madeira, uma rapazinha, que é a navalha chamada, e você tratar esse animal ali, né? Jamais você fazer uma cirurgia no animal e deixar o animal com a cirurgia, uma porta aberta, se deitando em cima do monte de fezes, em cima de uma terra contaminada, que a gente sabe que um dos animais dorme e passa a noite, ali eles passam a noite defecando. O que acontece? Ao longo do tempo, embora você vai retirando o esterco, mas há uma parte do esterco que vai se decompondo, e aquela parte do esterco ele vai se misturar com a terra, e você nunca vai tirar do curral, ela vai sempre estar lá, entendeu? Ela vai se juntando, até o ponto que você nota que ela está tão grossa que você tem que dar uma rapada, né? Mas isso, quando você chega a fazer isso, demora muito tempo, você dá uma rapada no curral até ele ficar, digamos, no chão duro, tá? Então, esse cuidado com as cirurgias, com procedimentos, entendeu? E sempre quando o animal estiver tratando ferimento, um pós-cirúrgico, não deixar os animais pernoitar, ficar junto com o rebanho, principalmente em locais onde os animais dormem e têm acesso à terra, ok? E importante também, como eu falei para as outras costridioses, queimar ou enterrar a carcaça de todos os animais mortos, principalmente com o sintoma das costridioses, ok? Então, assim nós encerramos, né, essa apresentação sobre o tétano. Agradeço a atenção de vocês e agora vamos preparar a apresentação sobre o botulismo, outra doença muito importante que vai ser a nossa próxima apresentação. Obrigado a todos e até a próxima.